Sim, eu sou o professor Bairros e no tutorial de hoje nós vamos ver... Sim, queridos seguidores, hoje estou aqui para lançar a série Gotinhas de Saber. Nessa série eu vou falar de temas paralelos, que são temas que não fazem parte do curso de eletrônica, mas que são importantes para entender a eletrônica. Temas como física, química, matemática, entre outros. E hoje vou começar com ela, olha lá, ó, a matemática. Vou falar da potenciação e mostrar como a potência de 10 pode ajudar você na troca de unidades. Vamos lá? Hoje vou falar de uma questão que muita gente boa ainda tem dúvidas, a troca de unidades. E a chave para essa questão é a potência de 10. Mas será que é preciso mesmo tratar desse assunto? Claro, quem já não ficou apurado na frente do balcão da loja de eletrônicos quando pediu um capacitor de 0,1 microfarads e o fornecedor perguntou se pode ser um de 100 nano? Mas eu vou falar do assunto de uma forma diferente. Na maioria das vezes, a troca de unidade é tratada como uma regra de 3 simples. Esse é um bom método, mas esse você encontra em todo lugar. Então, vou fazer diferente. Dá uma olhada, compara, e no final escolha qual o método que você vai passar a usar. Ou use os dois. Eu gosto muito desse método, o método da equação. Mas não importa o método, para saber trocar as unidades com segurança, é preciso trabalhar com potências, mas não esquenta muito. Basta dominar a potência de 10, que é a mais fácil de todas. Claro que tudo que for dito para a potência de 10 se aplica a qualquer potência. Na eletrônica digital, por exemplo, a potência de 2 é mais comum. Uma potência é uma operação simples. É uma forma diferente de descrever o produto de um número por ele mesmo n vezes. Esse n significa que pode ser um número qualquer. A matemática tem dessas coisas abstratas. Nesse caso, você deve usar a sua imaginação. Como estamos interessados na potência de 10, vamos pensar no produto de 10 por ele mesmo n vezes. Olha o n aí outra vez. Esse 10 é chamado de base. Se fosse no estudo dos circuitos digitais, a base seria 2 e por aí vai. Comece a exercitar a imaginação. Veja como escrever a potência de 10, a base 10 na base. Não podia ser mais lógico. E de carona a potência. O número n lê-se 10 elevado a 4. Mas como saber o valor real? Basta multiplicar a base 10 por ela mesmo 4 vezes. 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10. Isso dá 10.000. É muito simples saber o valor da potência de 10. É 1 seguido de tantos zeros quanto for a potência. Nesse caso, 4 zeros. 10.000. Mas para que escrever na forma de potência? Não seria melhor simplesmente escrever o produto como fizemos? Sim, se o número for pequeno. Mas se for grandão, aí complica. Por exemplo, 10 elevado a 12. Até é possível escrever, mas vai gastar muita tinta e espaço na folha. Então fica mais elegante escrever na potência de 10. Viu? Simplifica. E simplificar é bom e eu gosto. Bem, agora que está bem entendidinho o que significa a potência de 10, vamos aos detalhes. O primeiro detalhe é um dos mais importantes. É até meio polêmico, por assim dizer. É que a potência de 10 elevado a zero é 1. Isso soa estranho? Sim. Como eu posso multiplicar ele nenhuma vezes por ele mesmo e ainda assim encontrar um? Bem, aqui vamos só aceitar. É coisa de matemático, que não são menos pirados do que os técnicos eletrônicos. Mas esse é um detalhe fundamental. Não esqueça jamais. 10 elevado a zero é 1. Aliás, qualquer potência elevada a zero é 1. 2 elevado a zero também é 1. O segundo detalhe é a operação do produto, mas essa é muito fácil. Sim, você pode multiplicar duas potências, desde que elas estejam na mesma base. Não pode misturar potência de 10 com potência de 2 e por aí vai. Veja o exemplo da figura. Quanto vale 10 elevado a 3 multiplicado por 10 elevado a 6? Veja como eu escrevo essa pergunta na forma matemática. É a mesma coisa escrita de forma concisa. Eu usei o meu X especial, todo enfeitadinho. Esse é o meu X da questão. A pergunta. A regra aqui é simples, não tem mistério. É só manter a mesma base, nesse caso 10, e somar os expoentes. O resultado é 10 elevado a 9. Viu? Nem tudo é complicado na matemática. E tem mais, é uma soma algébrica. Quando a gente diz uma soma algébrica, significa que podemos usar números positivos e negativos. E aí a soma pode se transformar numa subtração. Isso você já sabia, não é mesmo? Veja o exemplo da figura. Quanto vale 10 elevado a 2 multiplicado por 10 elevado a menos 6?
A regra é clara: manter a base 10 e somar os expoentes, de forma algébrica. 2 menos 6 é menos 4. Subtrai os valores e mantém o valor do maior. Essa não precisa relembrar, não é mesmo? E se forem dois números negativos, subtrair um número negativo do outro negativo deixa o resultado mais negativo ainda. Então o sinal vai continuar negativo, mas agora você terá que somar os valores sem o sinal, claro, para ficar mais negativo ainda. Veja o exemplo da figura. Quanto vale 10 elevado a menos 3 multiplicado por 10 elevado a menos 6? Vale menos 9. Simples, não é mesmo? E isso é tudo sobre o produto. Agora vamos à divisão. Na verdade, você já aprendeu a divisão. Claro, a divisão é um tipo de multiplicação ao contrário. Vamos esclarecer já. Vou mostrar um exemplo simples. Quanto vale a divisão de 1 por 10 elevado a 2? Essa não precisava de potência nem nada, mas estamos aprendendo potência, então vamos lá. E para memorizar os conceitos, nada melhor do que começar com algo bem simples. Na verdade, esse é um dos segredos da matemática. Comece pelo simples. O segredo aqui é uma regrinha. Quando a potência de 10 aparecer no denominador, ela pode pular para o numerador. Ao pular, ela deve trocar de sinal. Veja o 10 na 2 pulando para cima, se transforma em 10 na menos 2. E tem mais, se pula para subir, pode pular para descer, mas se pulou, tem que trocar o sinal. Então 10 na 2 é igual a 1 sobre 10 na menos 2. Alguns poderiam dizer que é a lei do retorno. Quando a gente divide o 1 por algum número, a gente diz que inverte esse número. Fica mais fácil do que dizer 1 sobre, não é mesmo? Então na figura está escrito o inverso de 10 elevado a 2. Agora fica fácil falar da divisão de potência de 10. Veja na figura, qual o valor de 10 elevado a 6 dividido por 10 elevado a 3? Eu poderia dizer também que 10 elevado a 6 sobre 10 elevado a 3. A regra aqui também é clara e é simples. É só pegar o denominador e transferir para o numerador. Faz o denominador dar um pulinho, mas não esqueça de trocar o sinal. Agora caímos numa regrinha que já conhecemos, o produto, que já sabemos fazer. É só somar algebricamente os expoentes. Então fica 10 elevado a mais 3. O número 6 é maior do que o 3. Que moleza! Algumas vezes essa regra aparece assim. Na divisão subtrai o expoente do numerador do expoente do denominador, mas aí estaremos inventando uma nova regra. Então a regra do pulinho parece mais fácil. Bem, agora vamos ao restante das operações, mas não tem mais operação alguma. E a soma e a subtração? Bem, essas não usamos. Então, isso é tudo que precisa saber sobre a potência de 10 para a troca de unidades. Agora vamos para a troca de unidades. O segredo da troca das unidades é conhecer a potência de 10 dos múltiplos e submúltiplos da unidade. E isso é algo que você já vem fazendo há tempo. Você sabe que é perigoso andar a mais de 100 km por hora. Viu? A unidade é metro e aquele K é o múltiplo. E todo mundo sabe que 1 quilômetro é igual a 1000 metros. Viu? 3 zeros. Então podemos escrever que 1 quilômetro é igual a 10 elevado a 3. E é isso que vamos fazer na troca das unidades. Usar a potência de 10 facilita muito. Agora vem a parte da decoreba, decorar a potência dos múltiplos e submúltiplos das unidades, mas que não é tão decoreba assim, já que você já vem trabalhando com isso há tempo. Vamos tentar só organizar a coisa. Toda grandeza tem uma unidade. A unidade de resistência elétrica é o ohm, mas a maioria das vezes usamos múltiplos como 10 kΩ. Quando o valor é maior do que a unidade, dizemos que é um múltiplo. Quando é menor, dizemos que é um submúltiplo. Por exemplo, 300 miliohm, aquela resistência em série com um emissor do transistor de potência de áudio, ou uma resistência shunt. Então, aí está a lista para decorar. Note que o expoente varia de 3 entre dois múltiplos seguidos, e a unidade vale 1. Claro, é a unidade. Os múltiplos importantes para nós da eletrônica são o quilo, aquele com a letra K minúscula. Observe bem, tem que ser minúscula. Será que você já tinha prestado atenção a esse detalhe? 1K equivale a 10 elevado a 3 unidades. Depois vem o mega, escrito com prefixo M grandão, e significa 10 elevado a 6. Viu? Mais 3 zeros. Sempre varia 3 zeros entre dois múltiplos seguidos.
O próximo seria o giga. Você saberia dizer quantos zeros tem o giga? Isso mesmo, mais 3 zeros, 10 elevado a 9. Na prática da eletrônica, o giga não aparece muito. Talvez na isolação do dielétrico de um capacitor. Então não esquenta com o giga. Basta conhecer os outros dois múltiplos que já tá bom. Mas para os submúltiplos não é assim. Tem um bocado. Começa pelo mili, 10 na menos 3. Note que é menos. O menos indica um número menor do que a unidade. Ou dividir a unidade por 10 na 3. Esse é muito usado. Por exemplo, a corrente de 20 mA equivale a 20 vezes 10 elevado a menos 3 unidades. Aqui a unidade é o ampere. O mili é representado pela letra M minúscula. Cuidado, não troque pelo M maiúscula, que significa 1 milhão de vezes maior. Depois tem o micro, 10 na menos 6, diferença de 3 zeros, lembra? Veja que o símbolo é a letrinha grega mu, aquela letrinha diferente. Essa é uma unidade muito pequena, ela aparece muito nos capacitores, por isso é importante. Você já usou um capacitor de 1000 microfarads no filtro da sua fonte, tenho certeza. Agora vem o nano, um submúltiplo de nome esquisito, mas fácil de memorizar. Nano vem de 9, então é 10 elevado a menos 9. Não podia ser mais simples. O nano é representado pela letra N minúscula. E por último, o pico, o menor de todos, pelo menos para nós da eletrônica. Esse submúltiplo é muito usado em capacitores bem pequenos. Note que é representado pela letra P minúscula. Um pico significa 10 elevado a menos 12, viu? Variou 3 zeros em relação ao nano. Essa é a unidade dos capacitores SMD e de disco. O terceiro número é a potência de 10, mas na unidade picofarad. Então o capacitor 473 significa 47 vezes 10 elevado a 3 picofarad. Pronto, isso é tudo quanto aos múltiplos e submúltiplos. Agora vamos para os finalmente. Vamos ver o método do professor Bairros de converter as unidades, o método da equação. Vamos logo mostrar o método da equação na prática. Por exemplo, quanto vale um capacitor de 0,47 microfarads em nanofarad? O que você vai fazer é escrever a sua pergunta na forma de uma pequena equação matemática. Veja na figura. Escreva de um lado 0,47 microfarads, a unidade que você quer converter, depois o igual e depois a pergunta. Coloque o x da pergunta e depois a unidade que você quer que seja convertida. Agora é só determinar o x. Agora o pulo do gato. Escreva os múltiplos e submúltiplos com a potência de 10, aquela da tabelinha, e trate as unidades como variáveis. Agora a unidade farad aparece nos dois lados da igualdade e pode ser simplificada. As unidades sempre podem ser simplificadas. Agora é só resolver para determinar o x. Isso é feito isolando o x da questão. Para isso, o 10 na menos 9 deverá passar para o outro lado da igualdade, trocando a operação. Se estava multiplicando o x da questão, ele deverá passar dividindo para o outro lado. Deverá passar para o denominador. Claro que essa é uma regra nova. Sempre que o número pular o sinal da igualdade, isso é, passar para o outro lado da igualdade, ele deverá trocar a operação. Mas essa acho que você já conhecia. Claro que eu contei a história de uma maneira bem simples. Posso ver muito matemático coçando a cabeça. Agora estamos em casa, é só aplicar a regra da divisão da potência. Vamos pegar aquele 10 na menos 9 e fazer ele pular para o numerador trocando o sinal. Lembre-se, pulou, trocou. E chegamos na operação do produto da potência. Lembra como fazer? Isso mesmo. É só somar os expoentes. Mas não esqueça, algebricamente, menos 6 mais 9 é uma subtração. Dá mais 3. É mais porque o 9 é maior do que o 6. E agora como fica? Bem, tem um momento que você terá que fazer a multiplicação na ponta do lápis. Achar o valor do x, nesse caso é simples. 10 elevado a 3, tem 3 zeros, isso é igual a 1000. 0,47 vezes 1000. Claro que você pode usar a calculadora. Agora você sabe o porquê. O resultado dá 470. Esse é o x da questão. Agora é só escrever esse valor na pergunta inicial e pronto. Temos a resposta. 0,47 microfarad é igual a 470 nanofarads. Vamos finalizar com mais um exemplo. Como eu escrevo 0,2 milivolts em volts, para facilitar já vou escrever a pergunta na forma da equação. Esse é o x da questão. A solução? Primeiro vou escrever os múltiplos e submúltiplos com a potência de 10. Aqui é fácil, só tem um submúltiplo na esquerda. Agora é só simplificar as unidades, ou volt.
Pronto, essa é a solução. Quando a potência tem muitos zeros, pode deixar assim. Ou se você preferir, pode calcular. Aí é só usar uma calculadora e pronto. Note que a vírgula deslocou 6 casas para a esquerda. Mesmo número da potência. Mas isso é outra regra. Fica para outro tutorial. O mais fácil é usar a calculadora e pronto. Eu deixaria na potência de 10 mesmo. Pelo menos economiza lápis. Pronto, essa é a gotinha de hoje. Você viu como a potência de 10 ajuda na troca de unidades e viu um jeito diferente de trocar as unidades. Esse é um jeito que funciona sempre, mas vai ser preciso montar a equação. Tem que ter lápis e caderno por perto. Claro que vamos fazer um monte de exercícios, mas isso fica para outros tutoriais. Até a próxima! E por favor, se você não é inscrito, se inscreva e marque o sininho para receber as notificações do canal. E não esqueça de deixar aquele like e compartilhar para dar uma força ao canal do Professor Bairros. E não tem site? Tem sim! É www.bairrospd.com. Lá você encontra o PDF e tutoriais sobre esse e outros assuntos da eletrônica. E fique atento ao canal do Professor Bairros para mais tutoriais sobre eletrônica. Até lá!